Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai iniciar o exame do aparelho neurológico, o exame do sistema nervoso, tá? O exame neurológico. Essa parte dessa aula a gente já começou por alguns grupos e vamos dar sequência, será dividida em várias aulas, tá? Hoje a gente vai começar falando sobre o exame de nervos cranianos, tá? Antes de começar propriamente dito falando do exame de nervos cranianos, eu queria apresentar para vocês algumas ferramentas que a gente vai utilizar no exame neurológico. Tá? A gente vai precisar do oftalmoscópio, tá? Para o exame. A gente precisa de uma lanterna, tá certo? A gente vai utilizar o martelo para obter reflexo. Tem diversos tipos de martelo, tá certo? A gente vai precisar em algumas situações do otoscópio também e do diapasão. Além disso, em algumas aulas específicas a gente vai precisar de utilizar de algumas substâncias quentes, substâncias frias, tá? Alguns palitos para a gente testar a sensibilidade, mas na aula de sensibilidade a gente vai entrar em detalhe em relação a esse material. Aqui também a gente vai simular para testar o olfato. Eu coloquei o álcool aqui, mas eu vou te falar que a gente não vai utilizar o álcool, é só porque o meu material não está aqui. A gente teve que adequar porque o material ficou na faculdade, tá certo? Começando, falando do exame dos nervos cranianos, tá? O exame do nervo craniano, gente, tá? O que são nervos cranianos? São nervos que se originam, tá? Do segmento cefálico, tá? Os nervos que se originam da coluna são chamados nervos raquianos. Tá? No total, nós temos 12 nervos cranianos, 12 pares de nervos cranianos. Esses nervos são numerados em algarismos romanos, de acordo com sua origem aparente, no sentido rostro-caudal, ou seja, o 12º nervo, o 12º par de nervo craniano, ele nasce um pouco mais abaixo, tá? Enquanto o primeiro ele nasce um pouco mais acima, e assim sucessivamente no sentido rostro-caudal. E quais são esses nervos? Então, conforme eu falei anteriormente, esses nervos são numerados por algarismo romano. O primeiro nervo craniano é o olfatório, o segundo o nervo óptico, o terceiro o oculomotor, o quarto troclear, o quinto o trigêmeo, o sexto abducente, o sétimo facial, o oitavo vestíbulo coclear, tá? O nono glosso faríngeo, o 10º o nervo vago, o 11º o acessório, o 12º o nervo hipoglosso, tá? Esses nervos, gente, ele tem função, alguns têm função motor, outros têm função sensitiva, função autonômica e alguns têm função mista. Vamos ver quais são as funções, quais são os motores, quais são os sensitivos, quais são têm fibras autonômicas e quais os nervos que têm fibra mista. Motores, que tem função só motor. A única função desses nervos é inervar algum músculo, tá? E desencadear uma contração motora. O terceiro nervo, o quarto nervo, o sexto nervo, o 11º e o 12º nervos cranianos têm apenas funções motoras. Sensitivos, que só tem função sensitiva, puramente sensitiva. O nervo olfatório, o nervo óptico e o nervo vestíbulo coclear. Função mista, motor e sensitivo. O trigêmeo, o nervo facial, o glosso faríngeo, o nervo vago. Eles têm função tanto motora como sensitiva. A gente vai observar isso na hora que a gente for testar cada um dos nervos cranianos. E alguns deles, gente, 5 deles ainda possuem fibras vegetativas, ligadas ao sistema nervoso autonômico. Tipo, o nervo oculomotor, o terceiro, o nervo facial, o nervo glossofaríngeo, o nervo vago, o nervo acessório, também tem função autonômica. Vamos começar, tá, o estudo pelo exame do primeiro nervo. A gente vai seguir a ordem, tá? Nessa primeira aula a gente vai até o 7º nervo, foi o que eu consegui fazer com o primeiro grupo. Tá certo? A gente vai manter essa ordem para a gente tentar seguir o cronograma. O primeiro nervo craniano, o nervo olfatório, gente, é um nervo exclusivamente sensitivo. É um nervo que tem relação com o olfato. A função dele é justamente captar o estímulo olfatório e levar para nível cortical. Tá? Esse nervo, tá, ele tem uma relação importante com essa parte. Ele tem uma origem aparente no encéfalo aqui, tá? Numa região que a gente chama de bulbo olfatório. Tá? Ele tem uma origem aparente no crânio, na lâmina crivosa do osso
etmóide. Quando a gente fala de origem aparente no encéfalo, é onde o nervo está, onde ele está nascendo lá no encéfalo. Quando a gente fala de origem aparente no crânio, é onde ele sai pela calota craniana para seguir o seu caminho. Tipo, ele tem uma origem aparente no encéfalo, no bulbo olfatório. Uma origem aparente no crânio, na lâmina crivosa, tá, do osso etmóide. A principal função dele é o olfato. Tá? Esses nervos olfatórios, eles captam o estímulo olfatório, transmitem para o bulbo olfatório, tá? E levam todo esse estímulo para a região, lá para o núcleo, para a área olfatória do córtex, lá no núcleo amigdaliano, no uncus do hipocampo. Do hipocampo. E como que a gente testa esse nervo? Tá? Aqui é só para vocês observarem, gente, a relação que ele tem com essa lâmina crivosa do osso etmóide. Por que isso é importante? Porque uma das causas de perda do olfato, que a gente chama de anosmia ou diminuição a hiposmia, tá? É o paciente vítima de traumatismo crânioencefálico. Tá? Esse paciente, quando tem traumatismo crânioencefálico, essa região aqui é lesada, essa lâmina crivosa é lesada e, consequentemente, ocorre uma ruptura desse nervo olfatório e, consequentemente, o paciente fica com a sequela olfatória. Tá? Na anamnese, gente, qual que é o principal queixo? O que esses pacientes chegam falando com a gente? Primeira coisa, hiposmia. Tá? O que é hiposmia? É a redução do olfato. Anosmia, abolição do olfato. A parosmia, tá? É a perversão do olfato. Tá certo? É sentir cheiros dos mais diversificados possíveis. E cacosmia é a sensação de olfato desagradável onde não existe. Tá? Então, isso são queixas que o paciente chega no consultório. O mais comum é a hiposmia e anosmia. E como que eu vou examinar meu paciente? Tá? A gente pode utilizar alguns testes, tipo o OPSITE, tá? Smell Identification Test, tá? Que emprega-se algumas substâncias aromáticas. Na prática, o que a gente vai utilizar? Esse aqui é o teste do Smell, tá? Mas a gente vai utilizar na prática, a gente não tem isso no ambulatório. A função nossa aqui não é formar neurologista, a função nossa aqui é treinar o clínico para fazer um exame neurológico básico. Tá? Então, na prática, a gente vai utilizar algum potinho com alguma substância aromática. Tá? A gente pega um potinho, coloca dentro dele hortelã, pó de café, que é o mais fácil, baunilha, canela. Tá? Aqui eu só estou simulando, tá? É um pote com álcool, mas a gente não vai utilizar o álcool, a gente vai utilizar, eu coloco o café, tá? De preferência um pote, gente, que não seja transparente, para o paciente não identificar pela visão, tá? Então a gente pode cobrir esse pote ou utilizar um pote que não tenha, que seja mais escuro, tá certo? E colocar dentro dele, normalmente eu faço na prática, eu boto ou o pó de café ou a canela, por exemplo, tá certo? A gente vai testar com o paciente com os olhos fechados, tá? E testar uma narina de cada vez, ok? Primeiro passo, gente, tá? Eu vou tentar fazendo aqui no boneco e vou passar para vocês. Olha só, o primeiro passo que a gente faz, tá? É pedir o paciente para fechar os olhos, tá certo? E a gente vai testar uma narina de cada vez. Eu tampo a narina, vou examinar a esquerda, por exemplo. Vou obstruir essa e vou encostar próximo do paciente. Evite encostar muito próximo, porque possa ser que o paciente aspire, tá? E você, por exemplo, está usando pó de café. Ele vai aspirar muito e pode sujar ele. Então você só aproxima, mas não encoste, tá? E vou pedir para ele sentir. Primeira pergunta que a gente faz é se ele sentiu. Sentiu? Sim. Após o momento que ele sentir, a gente vai perguntar o que ele sentiu. Tentar identificar a substância. Então são duas perguntas que a gente deve fazer. Se sentiu, e se sentiu, o que sentiu. Fiz isso de um lado, vou repetir do outro lado. Sentiu? Sim. Se sentiu, qual a substância? Ok? Então testei a narina do lado direito, testei a narina do lado esquerdo. Tá certo? Vamos voltar aqui. Após isso, então, primeiro passo, percebe o cheiro. Tá? Qual que é a importância disso? Quando eu pergunto isso para o paciente, tá, se ele percebe o cheiro, isso indica uma continuidade daquela via, desde o nervo, o bulbo, até chegar na região cortical. Tá? Se ele sente, então aquela via está preservada. Tá? O segundo passo, qual que é o cheiro? O que você sentiu? Isso indica o quê? Que a via está carregando, tá? Ela levou o estímulo, e esse estímulo chegou na região cortical, tá? E essa região cortical ela conseguiu identificar aquele cheiro.
Tá? Então, o segundo passo, qual cheiro indica uma função cortical intacta. Algumas observações nesse exame. Primeira coisa, certificado que não há obstrução nasal. Então, algumas vezes a gente vai fazer uma rinoscopia bem básica ali, tá? Para observar se não tem nenhuma obstrução nasal. E examinar primeiro o lado que o paciente queixa. Tá? Examinar primeiro o lado anormal do paciente. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Então, esse é o primeiro nervo craniano. Vamos partir agora para o exame do segundo nervo craniano, tá? Para a gente examinar o segundo nervo, gente, craniano, na verdade, assim, o segundo nervo craniano não é um nervo verdadeiro, tá? O que a gente vai precisar? A gente vai utilizar o oftalmoscópio, que é fundamental, tá, para esse exame. A gente vai precisar de uma lanterna, tá certo? Para testar os reflexos, tá? E o restante a gente faz confrontando. A gente vai detalhar passo a passo desse exame. Então, conforme eu falei, o nervo óptico, desculpe, não é o nervo verdadeiro. Na verdade, a gente tem uma via óptica, tá? A gente tem que entender essa anatomia da via óptica. Isso é fundamental para um adequado exame do nervo óptico. Então, a via óptica ela começa lá na retina, onde tem receptores que captam este estímulo, que leva através do nervo, que são captados pelo nervo óptico, passa pelo trato óptico, corpo genicular lateral, o trato genículo calcaríneo, tá? Que são as radiações ópticas, e o córtex, até chegar no córtex visual, lá na região occipital, onde aquela informação é traduzida, ok? Ele tem uma origem aparente no quiasma óptico, tá certo? Aqui seria o quiasma óptico, aqui a gente tem o nervo óptico direito e esquerdo, tá certo? E uma origem aparente no crânio, no canal óptico. Função básica, visão. Essa figura aqui é fundamental para a gente compreender o exame que a gente vai fazer, tá? Se a gente não compreender isso aqui, fica até complicado a gente partir para o exame. Vamos lá. Vamos tentar detalhar essa figura aqui. Primeiramente, gente, aqui olha só, a gente tem o olho esquerdo, o olho direito. Tá? O nosso campo visual, de uma forma simples, ele é dividido em dois. Uma parte temporal, vamos seguir aqui a seta. A parte temporal e a parte nasal. Tá? Então a gente tem o campo visual nasal, o campo visual temporal. O campo visual temporal, aqui é um primeiro cruzamento. O campo visual temporal ele é captado pela retina nasal. O campo visual nasal ele é captado pela retina temporal. Tem esse cruzamento. E aí, aqui a gente tem um nervo óptico, tá? Com imagens, vamos pensar assim, com imagem do campo temporal e com imagem do campo nasal. Tá? Esse nervo ele vem, tá? Tem uma região, tá? Que é essa região B aqui, que seria o quiasma óptico. Tá certo? Observe esse trajeto aqui, gente. Olha só, o campo nasal direito, que está em amarelo aqui, ó. O campo nasal direito, ele é captado pela retina temporal. E observe que essa via ela não cruza no quiasma óptico. Ela continua do mesmo lado. Já o campo temporal, ele vem e a nível de quiasma óptico ele cruza para o outro lado. Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Tá? A gente tem aqui o campo temporal do lado esquerdo, aqui está representado em amarelo, ele vem aqui e cruzou. Tá? Então, o primeiro conceito que vocês devem guardar dessa via. Tá? Os campos visuais, tá? As fibras que captam os campos visuais temporais, elas cruzam a nível de quiasma óptico. Tá? Isso é uma informação importante para a questão de exame físico. E aqui do mesmo jeito, olha só, o campo nasal, só que o nasal aqui está de roxo, tá? Ele é captado aqui pela retina temporal, tá? E ele não cruza, ele mantém o mesmo lado até lá, ok? Saindo do quiasma óptico, a gente tem, tá, as radiações, tá? O trato óptico, desculpe, a gente tem o trato óptico, tem o corpo geniculado, do corpo geniculado a gente tem as radiações ópticas, levando informação até lá, nível cortical. Isso é importante por quê, gente? Porque a manifestação do paciente depende da localização da lesão na via óptica. Tipo, o paciente tem uma lesão aqui, a nível de A. O que é o A aqui? O A é o nervo óptico. Ele tem uma lesão, ou seja, qualquer natureza, inflamatória, tá, isquêmica, ele tem uma lesão aqui no nível A, uma neurite óptica, por exemplo. Tá? Aqui, qual vai ser a manifestação? Seria essa imagem aqui. Ele perde a visão, todo aquele olho. Ele fica com uma cegueira total do olho
direito, uma amaurose, que é essa perda visual. Quando a lesão está aqui no B, tá? O que está aqui no B que a gente viu? Quiasma óptico. Quando a lesão está aqui no B, olha só, ele corta aqui, tá certo? Então, quais são os campos lesionados? Tá? A gente tem lesão do temporal aqui, do lado direito, e tem lesão do temporal aqui do lado esquerdo. Tá? Essa condição, ou seja, ele só perde a metade do campo temporal dos dois lados. Essa condição é o que a gente chama de hemianopsia heterônima, tá? Bitemporal. Isso aqui, ó. O paciente, o preto aqui, é que ele não enxerga a região lateral do campo visual. Tá? Isso é uma hemianopsia bitemporal. Toda vez que tiver, gente, hemianopsia bitemporal, tá? Só tem uma região para você topografar. Onde está a lesão? A lesão está quiasma óptico. Tá certo? Então, hemianopsia bitemporal, a lesão está no quiasma óptico. O que fica aqui em cima do quiasma óptico, gente? Aqui a gente tem uma glândula que fica localizada logo acima do quiasma óptico, que é a hipófise. Tá? Então, algumas vezes a hipófise, algum tumor de hipófise, um adenoma de hipófise, começa a crescer e começa a comprimir esse quiasma óptico. E o paciente pode manifestar desse jeito aqui, ó, com hemianopsia bitemporal. Ok? Vamos seguindo. Vamos supor que o paciente tem uma lesão nessa região aqui, tá, do nervo, tá, a lateral do quiasma óptico aqui. Tá? Como que ele vai manifestar? Ele vai ficar com hemianopsia, tá, só dessa região aqui. Ok? O C aqui, uma hemianopsia nasal do olho direito. Cortou aqui, então esse campo aqui ele perdeu. E se o paciente tiver uma lesão no trato óptico, por exemplo, um AVC. O AVC ele pode acometer pegar o trato óptico, as radiações ópticas, e o paciente também pode manifestar com alterações visuais, não só com perda de força, com perda de sensibilidade. Vamos supor que ele tem uma lesão aqui no trato óptico, que é o D. Tá? A gente viu que o D aqui, gente, juntou fibra, esse amarelo de cá, que é o nasal daqui, e o temporal daqui. Tá? Então ele tem, que seria o D aqui, uma hemianopsia homônima. Por que homônima, gente? Porque é esquerda aqui. Oh, desculpa. Voltou aqui só um minutinho. É esquerda aqui e esquerda aqui. Tá? Então ele perde a hemianopsia homônima, que são os dois campos do lado esquerdo. Aqui e aqui. Ok? Hemianopsia homônima, onde está a lesão? Trato óptico. Ok? Então, vamos lá, só recapitulando para não ficar dúvida. Quando o paciente tem uma lesão do nervo óptico, ele manifesta com perda visual completa do olho direito, a amaurose. Quando o paciente tem uma lesão no quiasma, ele manifesta com a hemianopsia, uma perda da metade do campo visual, tá? Bitemporal. Tá? Quando o paciente tem uma lesão no trato óptico, ele manifesta com hemianopsia, tá? Homônima à esquerda. A esquerda ou a direita, a depender de onde está a lesão. Tá certo? Quando ele tem uma lesão no E, o que é o E aqui? O E, gente, são as radiações ópticas. Aqui as fibras começam a se dividir até chegar na região occipital. Se ele tiver uma lesão a nível de radiações ópticas, ele vai manifestar com uma condição que a gente chama de quadrantopsia. Ou quadrantopsia superior ou quadrantopsia inferior. Esse campo aqui nasal e temporal, ainda a gente divide ele, ó. O nasal, um quadrante superior, e o nasal, o quadrante inferior. Temporal, quadrante superior, quadrante inferior. Então, quando o paciente tem quadrantopsia, tá, que é a perda visual de um quadrante, as lesões só podem estar nas radiações ópticas, tá certo? E quando ele tem uma lesão lá a nível occipital, ele também pode ter, tá, uma hemianopsia, que corta, perde tudo. Ok? Vamos lá. Então, quais são as queixas do paciente? Tá? A primeira coisa, uma queixa muito comum, é a amaurose, gente. Tá? A amaurose é a perda visual. Pode ter outra queixa, ambliopia, que é perda ou diminuição da visão na ausência de lesão estrutural. Uma hemianopsia, que é metade do campo visual, pode ser homônima, que a gente viu, ou heterônima. Pode ter queixa de escotomas, que são pontos no campo visual. Pode ser positivos, quando são pontos brilhantes, por exemplo, ou negativos, quando ele perde um certo ponto do campo visual. Aí, o que a gente deve perguntar para esses pacientes que chegam no consultório? Primeira coisa, tá, se é monoocular ou binocular, ou seja, ele perdeu a visão de um olho só ou dos dois olhos. Isso tem importância por questões de topografia, onde está a lesão. Outra coisa, perdeu todo o campo visual ou algum ponto. Isso é importante, gente? A gente viu, se perder todo o campo visual, tá, a gente vai topografar essa lesão a nível de nervo óptico. Tá? Se ele perder só
a metade, a hemenopsia, então é do quiasma para trás, a gente chama de retroquiasmática. Quando a perda é do todo o campo visual, isso é pré-quiasmática, é anterior ao quiasma. Nervo óptico é alguma alteração da retina. Entenderam? Recapitulando. Perda visual, perdeu todo o campo visual, tá? Onde está a lesão? Pré-quiasmática, ou seja, anterior ao quiasma. Tá? Perdeu todo o campo visual pré-quiasmática. Perdeu só a metade do campo visual ou um quadrante, tá? A lesão está retro, tá? No quiasma ou retroquiasmática. Ok? Vamos lá. Outra coisa que é importante é avaliar se essa perda é súbita, tá? Ou foi uma perda gradual, como que ele foi perdendo essa visão no decorrer do tempo. Isso tem importância em relação ao raciocínio clínico das causas de perda visual. Se é uma perda persistente ou flutuante, ou seja, ele perdeu e ficou daquele jeito, ou ele perdeu, melhora, vai, volta, ou é flutuante. Se teve dor ocular, isso é importante, tá? A neurite óptica, que é uma causa de perda visual, pode levar, normalmente leva a essa dor ocular. Se teve algumas alterações associadas, tipo alterações palpebrais, pitose, semipitose, do globo ocular, se teve algum estrabismo, se percebeu alguma alteração da pupila, tudo isso ajuda a você tentar topografar a sua lesão, para investigar o que está acontecendo com o paciente. E como que a gente vai examinar, gente? No consultório, basicamente, tá? Aqui não é um exame oftalmológico, tá certo? É um exame do nervo, da via óptica de interesse para o neurologista. Tá? Então a gente não vai fazer um exame oftalmológico. Então como que a gente vai examinar? A gente vai avaliar a acuidade visual, a gente vai avaliar a campimetria, a fundoscopia e o reflexo pupilar. Vamos falar de um por um. Tá? Aqui é só aquela figurinha que a gente já discutiu, tá? Onde está a lesão, nervo óptico. Tá? O aqui seria o nervo óptico, como que o paciente manifesta? A maurose. Paciente com lesão no quiasma, lembrar da hipófise, toda vez associar quiasma com hipófise. Tá? Lesão aqui no B, como o paciente manifesta, uma hemenopsia bitemporal. Lesão no trato óptico, uma hemenopsia, tá? Homônima. E lesão no D, tá? Uma quadrantopsia. E lesão no L também tem uma hemenopsia, mas preserva a visão central, que é a visão macular. Tá? Vamos lá, acuidade visual, gente. Como que eu vou testar a acuidade visual? Para testar a acuidade visual, a gente vai utilizar uma tabela que é o Snellen, tá? Que é essa tabela aqui, ó. O Snellen, tá? Essa Snellen já é padronizada, ela tem, a gente deve posicionar ela a 20 pés, ou seja, 6 metros. Tá? Alguns consultórios não tem 6 metros de comprimento, então algumas vezes a gente tem essa versão reduzida proporcionalmente, tá certo? Para a gente fazer o exame da acuidade visual, a gente vai precisar de uma boa iluminação, tem como eu testar a acuidade visual no escuro. A gente vai ter uma distância fixa, baseado nessa distância dos 6 metros, ou se for reduzida com 3 metros, tem tabela também para 3 metros. A gente vai fazer a avaliação monocular, ou seja, eu vou testar um olho de cada vez, tá certo? E, gente, aqui algo que é importante. Como que eu vou posicionar o paciente? Aquela distância, se for o Snellen de 6 metros, a gente vai posicionar um paciente sentado, tá, confortável, a 6 metros da tabela, tá, ao mesmo nível dos olhos do paciente, ok? A gente vai testar a monocular, ou seja, eu vou tampar um olho, depois eu vou testar um de cada vez, testo um, depois testo outro. Para a questão de acuidade visual aqui do nosso interesse, gente, o paciente ele tem que continuar com óculos, se ele tiver óculos, se ele estiver com a lente, ele pode utilizar o óculos e a lente. Por quê? Porque aqui eu não estou testando se o paciente tem miopia, se tem hipermetropia, se tem astigmatismo, não. Isso é questão de oftalmologia. Aqui a gente está testando questões de acuidade visual. Então tem que avaliar a melhor acuidade visual corrigida do paciente. Então se ele estiver usando óculos, pode manter, ok? Então a gente vai manter e vai testar. Vou começar aqui apontando para o paciente, eu coloco uma caneta ou meu dedo abaixo, como fosse essa seta aqui, e vou pedir nele para identificar a letra. E aqui é a visão, gente, que a gente vai classificar. 20/200, 20/100, 20/70, 20/50, 20/40, 20/30, 20/25, 20/20. Ok? Eu peço ele para identificar que letra que é essa. Aí eu vou descendo. F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, e assim sucessivamente. E qual vai ser a visão que eu vou considerar? Tá? Vamos pegar um exemplo aqui, que o paciente chegou nessa linha aqui, ó.
que eu estou colocando a setinha aqui, ele chegou nessa linha e ele errou, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor que aqui ele só acertou 2, tá? E errou os outros 4. Então, quando o paciente chega em uma linha dessa e erra mais que 50%, tá? Então a visão dele vai ser qual? Vamos supor que ele acertou aqui essa linha de cima, tá? Chegou nessa linha, ele só acertou 2, errou 4. Então a visão dele vai ser essa aqui, onde ele foi melhor, onde ele parou. Aqui ele errou. Tá certo? Então, para ele considerar que ele conseguiu acertar toda essa linha para a gente pular, ele tem que acertar mais que 50%. Vamos supor que tem 6. Se ele errar só 1, ótimo, eu continuo, passo para outra linha, para observar. Então, se ele chegou nessa linha aqui, acertou o E, acertou o D, errou esses outros 4, tá? Ou seja, ele errou mais que 50% da linha, tá? Então a gente vai considerar a visão dele como sendo essa de cima. Então, qual a visão do olho, se ele testou o olho direito? 20/40. Ok? E assim sucessivamente. Tá certo? Então a gente testa um olho, depois testa o outro olho, tá? A gente pode utilizar, gente, o cartão de Rosenbaum. Isso aqui tem em aplicativos, tá? Ou eu posso andar com ele no bolso. Isso é bom, principalmente quando você está fazendo exame à beira do leito, que você não tem um espaço adequado, não tem um Snellen, aí você pega e posiciona só a 36 centímetros da visão do paciente, ok? A técnica é a mesma, ok? Tem um outro teste que a gente pode utilizar, que é esse teste do Pinole, tá? O teste do Pinole, gente, o que é? É isso aqui, ó. A gente pode fazer isso, tem um equipamentozinho também que a gente compra, mas a gente pode criar isso. A gente faz um furinho central, tá certo? E tapa o olho do paciente e mantém ele observando o teste, tipo o Snellen, e tentar identificar. Por que isso é importante? Para a gente avaliar se essa baixa acuidade visual dele é decorrente de uma neuropatia, tá? Ou se é algum erro de rarefação, tipo astigmatismo, alguma outra coisa, miopia. Se a gente fazer o Pinole, tá? Ele melhorar, tá? A visão dele, então provavelmente o problema dele não é no nervo, o problema dele é um erro de rarefação, o astigmatismo, por exemplo. Se a gente colocar ele piorar, tá? Então provavelmente a gente tem uma neuropatia óptica ou uma maculopatia. Tá? Então testei o paciente foi muito mal, botei o Pinole e falou, ó, melhorou. Agora estou enxergando melhor. Tá? Então, se ele fizer isso, provavelmente o problema é um erro de rarefação. Se eu coloquei, ele piorou ou não ter melhora nenhuma, aparentemente o problema está no nervo, a neuropatia óptica. Outro teste que a gente faz, gente, é a campimetria de confrontação. O que é campimetria de confrontação? A gente vai confrontar, tá, o campo visual do examinador, tá, com o campo visual do paciente. Tá, essa é uma parte importante do exame, porque é a partir daqui que a gente vai ver se ele tem aquelas hemianopsias. Tá? Existe um exame que a gente pode solicitar que chama campimetria, que aí o oftalmo faz, entrega o resultado, mas aqui é questão de exame físico. Tá certo? Então, um exame que vai comparar o examinador com o paciente, tem um grande valor localizatório, a gente já viu, se é uma quadrantopsia, a lesão está em um local, se é uma hemianopsia homônima, a lesão está em outro local, se é uma hemianopsia bitemporal, a lesão está em outro local. Tá? Então, essa topografia da lesão vai depender desse exame aqui. Qual que é a distância? Eu vou localizar, eu vou ficar ao mesmo nível do paciente, o meu olho no mesmo nível do olho do paciente, ou sentado ou em pé. Tá? A uma distância mais ou menos de 50 centímetros. Seria um braço. Eu estico um braço, minha mão encostando no ombro do paciente. Certinho? Os olhos na mesma altura, a gente pode utilizar um alfinete, a ponta do dedo, tá? Ou uma tampa de caneta, tá certo? E aqui a gente vai começar, tá? O exame do campo visual, como ele realizado através do método de confrontação, a gente vai obstruir o olho do paciente, vou obstruir o meu olho do examinador, tá? E tipo, o meu olho direito vai testar o olho esquerdo do paciente, tá certo? Então, eu obstruo, evite só apertar o olho, gente, porque quando ele vai tirar para testar o outro olho, vai ficar um pouco embaçado. Então, faça uma concha, tá? E obstrua. E peço ao paciente para fixar o olho dentro do meu olho, na ponta do meu nariz. Certo? Eu vou pegar um objeto, vou posicionar esse objeto a meio caminho. Não posso nem posicionar muito próximo do paciente, porque eu aumento o meu campo visual e diminuo o campo visual do paciente. Também não posso posicionar muito próximo de mim, tá? Porque senão eu diminuo o meu campo visual e aumento o campo visual do paciente. Então eu vou posicionar na metade. Tá? Eu começo da periferia e vou testando, da periferia para o centro e pergunto para o paciente, está observando? Ele não pode movimentar o olho para a procura do objeto, ou da ponta do meu dedo, da tampa da caneta, ou do alfinete. Começa da periferia e vem para o centro. Testa a parte superior,
a parte inferior da região temporal, testo a região nasal, superior, nasal e inferior. Ok? Da periferia para o centro, da periferia para o centro, e vou testando e observo. Vamos supor, ele não enxergou aqui. Ó, doutor, não vi se seu dedo está parado ou se está mexendo. Aqui, não, ele está parado, ele está mexendo, ele consegue identificar. Então, se ele não enxergou aqui, ele tem uma quadrantopsia superior, tá, externa, ou temporal. Ou temporal, isso. Ok? Uma quadrantopsia superior, temporal, no olho esquerdo. Entenderam? Vamos lá. É aqui. Aqui posicionou. Ela não tem que, aqui ficou sentado, mas o olho tem que estar no mesmo nível, tá certo? A distância de mais ou menos 50 a 70 centímetros, um braço esticado, tá? Obstruiu o olho, então o olho direito do examinador testando o olho esquerdo do paciente. Pediu o paciente para fixar o olho no olho, na ponta do nariz dele aqui. E aí com a mão aqui, ó, você vai movimentando e testando todo o campo, superior, inferior, temporal e nasal, ok? Campimetria de confrontação. E a fundoscopia, gente? A fundoscopia, tá? A gente vai tentar avaliar, tá? O fundo do olho do paciente para avaliar se tem algumas lesões, tá certo? No disco óptico, que é onde o nervo óptico encosta na retina, tá? Tem dois tipos, a direta ou a indireta, tá certo? A gente vai ter que fazer o ideal, tá certo? Vocês clínicos, quando o oftalmologista faz, eles usam colírios midriáticos, mas para vocês clínicos eu não acho uma boa, porque pode ter algumas complicações. Se você saber lidar com essas complicações, tudo bem, tá? Mas se não utilize o colírio midriático, tá? Ainda com esses dos riscos, tá certo? Então a gente vai utilizar uma sala escura. Por quê? Uma sala escura. Quando eu diminuo a luminosidade para testar, fazer a fundoscopia, automaticamente a pupila faz midríase, então vai facilitar eu entrar com o meu aparelho, com a luz, para avaliar o disco óptico. A gente vai pedir o paciente para fixar em um ponto distante, o mais distante possível, deixa eu pôr uma maçaneta, uma tomada, para ele ficar olhando para aquele ponto, tá? E evitar mexer com os olhos o máximo possível, tá certo? Como que eu vou fazer? Vamos lá, eu vou tentar fazer aqui no boneco, vocês vão observar, tá? Olha só. Vamos supor, vou utilizar o meu oftalmoscópio, tá certo? Para avaliar. Aqui no oftalmoscópio, gente, a gente tem a luz, vocês já testaram isso, a gente tem aqui várias, a gente vai treinar isso na prática, tem vários tipos de luz que a gente vai utilizar, e aqui tem a numeração, tá? Que a gente pode colocar baseado na nossa visão. Vamos supor que a gente tem miopia, aqui dá para regular o grau da miopia. A gente testa antes, tá? Para ver se está ideal para a gente, o nosso olho. Testei, ok? Ótimo. Como que eu vou fazer? O meu olho direito vai testar o olho direito do paciente. O meu olho esquerdo vai testar o olho esquerdo do paciente, ok? Com minha mão, eu vou apoiar na região temporal do paciente, tá? Vou ligar, vou preparar o equipamento, vou posicionar aqui o quê? Para quê, gente? Para a gente ter noção de profundidade. Vou entrar, paciente fixando o olhar lá no fundo, vou entrar lateralmente, tá? Venho, tá? Deixo, gente, seguro o oftalmoscópio desse jeito, ó. Esses 3 dedos encostados na parte da frente, tá? E esse aqui para manusear, ó. Eu mexo, aumento a luz, tá certo? Se for necessário. Então esses dedos aqui é importante estar na frente, por quê? Porque ele vai encostar na região maxilar do paciente, para não bater cara com o paciente. Então cheguei, aprofundei, encostei, ok? E aí vou correr todo o fundo de olho do paciente, observar todos os parâmetros que a gente vai falar, ok? Fiz isso de um lado, vou fazer do outro lado a mesma coisa, só vou trocar a mão, vou apoiar aqui, olho esquerdo com olho esquerdo do examinador, examino o olho esquerdo do paciente, ok? Por que não pode ser o contrário? Porque senão você vai ficar de frente, gente, você vai bater nariz com o nariz do paciente, entenderam? Beleza, vamos lá. E o que a gente vai ter que avaliar? Quais são os parâmetros que eu tenho que avaliar durante a fundoscopia? Tá? Primeira coisa, gente, quando você vai fazer a fundoscopia, o que a gente vai procurar é isso aqui, o disco óptico, tá? E como eu localizo esse disco óptico? O ponto mais fácil para vocês, inicialmente,
tá? É identificar os vasos. Então você vai lá, caiu nos vasos. Tá aqui, esses vermelhinhos são os vasos. Então você vai percorrer os vasos, gente. Tenta correr como se fosse uma estrada, tenta percorrer o trajeto. Todos os vasos vão se encontrar na região, tá? Essa região aqui amarela, tá? Que é a papila. Então eu não sei onde está o disco óptico, não sei onde está a papila, gente. Encontrou o vaso? Viu o vaso? Corre no vaso até chegar na papila. Aí na papila, o que eu vou ter que avaliar? Primeira coisa, tá? A localização. Normalmente a papila ela é mais nasal, enquanto a mácula é mais temporal. Aqui eu vou ter que avaliar a coloração, ver se está um amarelo, normalmente é um amarelo brilhante, tá certo? Quando ela perde essa cor, isso é um sinal, tá, aqui de uma papilite, por exemplo, uma neurite óptica, tá? Então a coloração, vou observar, tá, a escavação dessa papila, porque isso pode trazer, essa escavação pode estar alterada, isso pode trazer sinais, pode ser sinais de hipertensão intracraniana, ou algumas vezes o próprio glaucoma, que é uma pressão aumentada no globo ocular, também pode alterar essa escavação, tá certo? E vamos observar também os contornos. Em condições normais ela tem um contorno regular, tá? Quando esses contornos estão todos borrados e irregulares, isso também pode significar algum processo inflamatório ou, tá, sinais de hipertensão intracraniana. Combinado? Então avaliei todos os vasos, vamos observar se tem algum cruzamento patológico, ver se tem alguns sinais de hemorragia, tá? E depois eu vou avaliar a mácula. A mácula, gente, é mais difícil, mas tem um macetezinho, você está examinando, está avaliando a papila. Você pede o paciente para olhar para a luz do aparelho. Quando ele olha para a luz, automaticamente ele tende a deslocar a mácula para cá. E a mácula é um ponto mais escurecido. Tá? Então uma técnica, um macetezinho para você localizar a mácula, que é mais temporal, enquanto a papila ela é mais nasal. Tá? O erro mais frequente nesse exame, gente, para vocês que estão começando, tá? Primeiro, tá? É posicionamento inadequado, tá certo? O segundo erro mais comum é posicionar muito distante do paciente, então tem que aproximar mesmo, tá? Vamos aproximar, não tem medo, explica para o paciente todo o procedimento e lembrar que seu dedo é onde você vai ter essa noção de profundidade, é encostar, tá, na região maxilar do paciente, tá? Então são erros que a gente deve evitar, tá? Aqui a gente observa, o examinador ele posicionou a mão e você observa que com o polegar aqui ele segura um pouco a pálpebra do paciente para evitar que pisque, tá certo? E com os outros dedos encostados na face do paciente, tá? Então esse é um ponto chave do exame, tá? O grande erro do exame, dificuldade para enxergar as estruturas é isso aqui, ó, manter uma distância muito grande. Tá, então evite isso. Então fundoscopia. E aí a gente vai testar o reflexo fotomotor, gente. Todo reflexo, gente, a gente vai ver isso em neurologia, todo reflexo ele tem que ter uma via que leva a informação para dentro do cérebro, tem que ter uma via que traz. Essa via que leva a gente chama de via aferente, ela leva a informação, e a via que traz a resposta a gente chama de via eferente. Esse reflexo fotomotor, tá, ele tem a via aferente e tem uma via eferente. A via aferente do reflexo fotomotor é pelo segundo nervo craniano. A via eferente do reflexo fotomotor é o terceiro nervo craniano, que é o oculomotor. A via eferente, então, é o nervo óptico, a via eferente, o nervo oculomotor. Então a gente vai pegar, tá, uma luz, conforme aqui, ó, ele fez aqui, tá demonstrando aqui na figura. A gente vai pegar uma fonte luminosa, tá? Pedir o paciente para olhar um pouco para frente, a gente vai entrar. De preferência, evite incidir, tá, a luz logo de cara no olho do paciente. Tenta entrar lateralmente. Você vem aqui como fosse a seta, ó, entra lateralmente e testa. Tira, coloca, testa. Mesmo jeito, aí você passa para o outro lado, tira, coloca, ok? A gente vai testar dois reflexos fotomotor, o direto e o consensual. O que é o direto? O direto, gente, é essa aqui. Eu coloquei a luz aqui, qual que é a resposta esperada? Contração pupilar, ela faz miose. Tá? Se ali você colocou a luz, a pupila contraiu, então o reflexo fotomotor direto está preservado. Tá? E qual que é o reflexo fotomotor consensual? Tá? É a resposta da outra, tá, pupila. Coloquei a luz aqui, tá? A outra pupila contrai. Então, se eu coloco a luz aqui, essa pupila contrai, reflexo fotomotor direto. Se eu coloco a luz aqui, a outra pupila contrai, reflexo fotomotor consensual preservado. Ok? Então, a gente tem que testar o direto
que é onde você está colocando a luz, e também a resposta do olho, que você não colocou a luz, que é o reflexo fotomotor indireto. Ok? Entenderam? Então, para avaliar nervo óptico, tá? A gente faz cuidado visual, lembrando, cuidado visual, Snellen, fundoscopia, tá certo? Campimetria de confrontação e testar o reflexo fotomotor. Tá? Antes de passar para o nervo oculomotor, gente, isso aqui é muito importante também por questões de morte cerebral, para diagnóstico de morte cerebral, morte encefálica. Tá? Um dos reflexos que a gente tem que testar é isso aí. Por isso que muitas vezes vocês vão ver, o médico chega lá, o paciente vítima de parada cardiorrespiratória, de qualquer etiologia, o médico chega lá com a luz, ele abre o olho do paciente e coloca a luz. A pupila está midriática, não tem mais reação à luz, então provavelmente esse paciente já tem um grande tempo em parada cardiorrespiratória e provavelmente já está com morte cerebral. Por isso que muitas vezes não reanima, justamente por isso, porque é irreversível. Ok? Então é um reflexo também que tem essa importância. Vamos lá, vamos seguir. Testando agora os nervos oculomotores. Tá certo? Vamos lá, testando o nervo oculomotor. Para a gente testar os nervos oculomotores, gente, a gente não tem como testar separadamente. Tá? A gente tem que testar de maneira conjunta, o terceiro, o quarto e o sexto. O terceiro oculomotor, o quarto troclear, o sexto abducente. Vamos começar pelo oculomotor só para vocês terem um conhecimento básico. Ele tem uma origem aparente no encéfalo subcomedial do pedúnculo, tá certo? Aqui. É uma origem aparente no crânio na fissura orbital superior. Ele tem função motora e autonômica, uma função autonômica a gente já viu, que é a contração pupilar. Tá? Ele inerva a musculatura extrínseca do globo ocular. Quais são esses músculos que ele inerva? O reto superior, o reto medial, o reto inferior, o oblíquo inferior e o elevador da pálpebra. É a função parasimpática autonômica do músculo constritor da pupila, que faz miose. Tá certo? O nervo troclear, ou quarto nervo craniano, ele tem uma função exclusiva motora. Tá? Ele inerva só um músculo, que é o músculo oblíquo superior do olho. Ele tem uma origem aparente, tá? No véu superior, do encéfalo, no véu medular superior. Tá? É uma origem aparente no crânio na fissura orbital superior. Tá? Aqui está o terceiro, tá? Aqui está o quinto, tá? O segundo. Ok? Vamos lá. O nervo abducente. Tá? Ele tem uma função também motora, só inerva um músculo, que é o músculo reto lateral do olho. Tá? Ele é um dos nervos mais longos que existe. Ele tem uma origem aparente do encéfalo no sulco pontino, seria aqui. Tá? Ele aqui, um de cada lado. E também sai do crânio pela fissura orbital superior. Você observa que eles saem no mesmo local pelo crânio, na fissura orbital superior. Tá certo? Então é onde que eles passam. Aqui são os músculos, gente, olha só. Aqui a gente tem um reto superior, que faz esse movimento com o olho superiormente. O reto inferior, que baixa o olho. O reto medial, que movimenta o olho para a região nasal. E o reto lateral, que movimenta o olho para fora. O oblíquo inferior, que ele faz uma rotação superior do globo ocular. E o oblíquo superior, tá, que ele faz uma rotação inferior do globo ocular. Então, cuidado. O oblíquo superior ele faz rotação inferior, tá? Porque quando ele contrai, aqui está o músculo, quando ele contrai, ele faz isso com o olho, ó, ele roda para baixo. Desculpa. E já o oblíquo inferior, quando ele contrai, ele faz esse movimento. Ele faz uma rotação inferior. É importante eu conhecer todos esses músculos e saber qual nervo inerva cada músculo. Tá? E para um macete para não decorar, tá certo? Lembra disso aqui, ó. Os 4 rela 6. O que é isso? Os 4, ou seja, o oblíquo superior é o quarto, o reto lateral é o sexto nervo craniano. O resto, gente, é o terceiro. Tá certo? Vamos lá recapitular. Os 4 rela 6. Oblíquo superior, quarto, reto lateral, sexto. O restante de todos esses nervos, o terceiro. Ok? Bem tranquilo. E quais são as queixas, gente? Quando que a gente vai pensar que esses nervos estão com problemas, estão lesionados? Quando que a gente vai pensar?
Primeiro, um dos sintomas frequentes, tá, que o paciente chega no consultório é a diplopia, que é a visão dupla. Tá? O paciente começa a enxergar dobrado, isso é diplopia. Para enxergar em condições normais, o olho direito e o olho esquerdo eles têm que estar no mesmo nível. Tá? É tanto que a gente não consegue movimentar um olho só, eles movimentam de maneira simultânea, para cima, para baixo. Tá? Quando você tem qualquer desvio, a imagem também vai formar desviada. Tá? E muitas vezes pode formar dobrada, que é a diplopia. Outra queixa muito frequente é o estrabismo. Tá? O estrabismo pode ser para fora, tá? Com um estrabismo divergente, ou pode ser para dentro com estrabismo convergente. Como que a gente vai examinar, gente? Tem várias técnicas, tá? O exame neurológico, gente, isso era um ponto importante para a gente falar lá no início. O exame neurológico ele tem várias técnicas para você fazer o mesmo exame. Não quer dizer que um está certo, que um está errado, só são técnicas diferentes para você chegar no mesmo objetivo. Tem reflexo dentro da neurologia mesmo, que tem várias técnicas para você obter o mesmo reflexo. Tá? A avaliação do nervo oculomotor tem vários macetezinhos, mas vamos tentar fazer o básico, que é o que vocês precisam para examinar como clínico. O objetivo aqui não é formar neurologista, o objetivo aqui é formar clínicos que saibam fazer o exame neurológico básico. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa é a inspeção. Eu vou chegar frente ao paciente e vou observar se tem algum estrabismo, se tem algum desvio do globo ocular, tá certo? Além disso, vou observar pitose, se tem alguma pálpebra que tá baixa, tá? Porque isso pode ser lesão do terceiro nervo oculomotor. A gente viu que o terceiro nervo oculomotor ele inerva o músculo elevador da pálpebra, tá certo? Vamos observar se tem midríase, tá? Se uma das pupilas estão muito aumentadas. Em condições normais, gente, o pupila do lado direito e do lado esquerdo ela tem que ter tamanho, tá? Tamanhos iguais. Isso a gente chama de pupilas isocóricas. Elas têm tamanhos iguais. Quando a gente tem uma pupila muito grande ou uma pupila muito fechada, quando a gente tem diferença no tamanho da pupila, a gente fala que o paciente tem uma anisocoria. Uma anisocoria, então, é uma diferença. Uma pupila está em midríase, por exemplo, e uma está em miose. Tá certo? Isso é uma anisocoria. Algumas vezes pode ser urgência médica. Tem várias causas de anisocoria, depende de cada situação. Tá? Então, isocoria, as pupilas do mesmo tamanho. Anisocoria, uma pupila grande, uma pupila pequena, os tamanhos diferentes. Isso é a inspeção que a gente vai fazer. E como que é a parte dinâmica, gente? A gente vai solicitar o paciente para seguir um alvo em movimento. Pode ser o meu dedo, pode ser uma caneta. Eu vou posicionar uma certa distância. Não faça muito próximo, tá? Faça uma certa distância. Pelo menos uns 50 centímetros ou mais. Tá certo? E vou pedir. Aqui ele fez com a caneta, tá? Vou pedir o paciente para manter a cabeça parada e só movimentar com os olhos. Tentar seguir a caneta com os olhos. Aqui a gente vai fazer... Pego a caneta, coloco aqui na parte central, vamos supor que a caneta seria o cursor, tá? Então a gente vai deslocar para cá, depois vou voltar de novo. Vou para cá e vou pedir o paciente para seguir. Volto para cima, testo reto superior, ok, volto, testo reto inferior, volto. Então observe que a gente fez um movimento em cruz. Depois a gente vai voltar aqui, voltando para o centro, a gente vai fazer movimentos em X agora, para testar os oblíquos. Para cá, volto, para cá, volto. Para cá, volto, para cá, volto. Então, faço o movimento em cruz, testando os retos superiores, retos inferiores e os retos laterais e mediais. Depois, faço o movimento em X. Ok? Testando os oblíquos superiores e os oblíquos inferiores. Lembrar sempre, gente, de voltar ao ponto inicial. Tipo, eu testei e levei o material para cá. Não posso chegar aqui e ir para cima e para baixo. Volta de novo para o ponto central e começa novamente. Ok? Aqui são outras importâncias, outros dados que a gente pode obter, que a gente pode fazer no exame do oculomotor, tá? Que é a avaliação das SACADS. Tá? Que a gente pede o paciente para olhar para o nariz, deixa uma ponta de dedo, tá? E fala com ele. Quando eu falar dedo, você olha para o dedo. Quando eu falar nariz, nariz. Dedo, nariz, dedo, nariz. Ele movimenta o olho. E a gente observa essa velocidade de movimentação da SACAD, tá? Ou das SACADs. Ok? A convergência, tá? A gente vai observar, a gente pega a ponta do dedo, leva e observa o movimento de convergência dos olhos, se está preservado. E o reflexo fotomotor, que é a mesma técnica que a gente fez. A gente viu que a via eferente do reflexo fotomotor é o terceiro nervo craniano. E a via aferente é o nervo óptico. Ok?
Aqui, gente, olha só esse vídeo. Observem o que está de alterado. É metríase? Tá. Olha para cima, para baixo, direita, esquerda, na ponta do nariz, vai para frente. Então vamos lá, o que a gente observa aqui? Ó? Pela inspeção, fazendo a inspeção, a gente observa o que? Olha só, o examinador está segurando aqui a pálpebra porque ele está com uma ptose. Ele tem uma ptose do palpebral à direita. Observe que esse olho dele está mais desviado para fora, ele está com um estrabismo divergente do olho direito. Tá certo? O que mais? Quando ele testou a motilidade, a gente observa que para cá, o reto medial aqui, o reto superior, o reto inferior desse olho não está funcionando. Só o reto lateral. Tá? Então, quando ele fez reflexo fotomotor, a gente observa que aqui não está contraindo. Tá? Nem o reflexo fotomotor direto, que é quando ele botou a luz aqui não contraiu, e também o consensual também não está funcionando. Nem o consensual nem direto. Então, a gente tem uma paralisia do reto superior, do reto medial, do reto inferior, uma ptose, tá? E uma midríase pupilar à direita. Então, qual o nervo craniano que está paralisado, gente? Isso, terceiro, uma paralisia do terceiro nervo craniano do lado direito. Ok? Vamos lá. Observar essa paciente agora. Olha só, aqui no vídeo não está passando, mas observe só pela inspeção. Aqui ele está segurando, gente, só para questão didática, mas só por aqui você já tem uma noção. Olha só, esse globo ocular não está no mesmo nível desse. Esse globo ocular está com desvio, está com estrabismo convergente do olho esquerdo. Tá, do olho direito, desculpe. Ele tem um estrabismo divergente desse olho. Tá? Quando é testado toda a motricidade, a gente observa que o reto lateral aqui não está indo. Tá? Ou seja, só o reto medial que está puxando. Então, por isso que o olho desvia para dentro, porque é só o reto medial que está funcionando. Então, quem inerva o reto lateral? Sexto nervo craniano. Então, essa paciente ela tem uma paralisia do sexto nervo craniano, tá? Do lado direito. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Fizemos então o exame dos nervos oculomotores, tá? Do nervo oculomotor, do nervo troclear e do nervo abducente. Vamos partir agora para o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, gente, ele se chama trigêmeo porque ele tem 3 ramos, tá? O ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular. Quando falar de trigêmeo, lembre sempre 3 trigêmeo, tá? E coloca na face, tá? Então ele tem um ramo que vai para a região oftálmica, que é o ramo oftálmico, o ramo que vai para a região maxilar, que é o ramo maxilar, e o ramo que vai para a região mandibular, que é o ramo mandibular. E aí a gente numera V1, V2 e V3, ok? Então V1, o superior, V2 e o V3, o inferior, ok? Ele tem uma função mista, a gente já viu, ele tem uma função tanto sensitiva como uma função motora, mas a mais importante é a função sensitiva, ele é responsável pela sensibilidade da face, tá? Ele também é responsável pela sensibilidade dos 2 terços anteriores da língua, tá? O que divide a língua, gente? Em 2 terços anteriores, a gente vai falar muito disso, 2 terços anteriores, terço posterior da língua. Isso é o V lingual, são aquelas papilas que formam o V lingual. Anteriormente, 2 terços, posteriormente 1 terço, ok? Pelo V lingual. Ele ainda inerva, o trigêmeo ainda inerva os músculos mastigatórios, tá? Quais são esses músculos? O masseter, que é o principal músculo da mastigação, o temporal, desculpa, o temporal superficial, os pterigóideos, medial e lateral. A gente vai também aprender a testar. Ele tem uma origem aparente no encéfalo entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio, tá certo? Aqui. E cada ramo ele sai de uma região diferente. Tipo, o V1 ele sai na fissura orbital superior, tá? O V2 ele sai no forame redondo e o V3 no forame oval. Então eles se dividem, cada um vai para uma região. A gente vê que lá na fissura orbital superior a gente já viu que sai o terceiro, sai o quarto e sai o sexto também, junto com o V1. Isso é importante, porque quando a gente tem lesões, por exemplo, acometendo a fissura orbital superior, a manifestação é paralisia dos nervos oculomotores,
tá? E uma hipoestesia, uma perda da sensibilidade no território de V1. Essa região aqui fica dormente. Então o paciente chegou, não está movimentando o olho, está com a dormência nessa região de V1, tá? Onde que a gente vai topografar a lesão? Fissura orbital superior. Então a gente vai fazer algum exame de imagem para pesquisar se tem alguma lesão expansiva, alguma coisa comprometendo essa região. Ok? Vamos lá. Aqui são as áreas de inervação, tá? O V1 ele pega essa região frontal, a região ocular e a região e parte do nariz. O V2 pega a região aqui maxilar, tá? E também a região inferior aqui do nariz e os lábios superiores, a arcada dentária superior. E o mandibular ele pega essa região da mandíbula, o lábio inferior, tá? A região do mento aqui. Ok? A gente vai ter que testar, é importante eu conhecer, gente, porque eu tenho que testar cada região. Tá certo? Não adianta, testa o nervo trigêmeo, encostou aqui, não testei o trigêmeo. Não. Para gente testar o trigêmeo, eu tenho que testar V1, tenho que testar V2, tenho que testar V3. Ok? Como que a gente vai testar? Vamos começar pela parte motora. Tá, gente? Para a parte motora, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai ter que testar o masseter, vai ter que testar os pterigóides, tá? E o temporal. A primeira parte é solicitar o paciente que feche a boca. Tá? Fecha a boca com força e a gente vai palpar ele com a boca fechada. A gente vai palpar o masseter, observar a contração do masseter. Tá? Vocês podem testar aí, ó. Observe se estão contraindo de maneira simultânea, tá? E simétrica. E também fecho a boca e palpo o temporal superficial. Então, fechando a boca, palpei temporal superficial, palpei masseter. Ok? Também vou pedir para o paciente para abrir a boca contra a resistência. Tá? Vou pedir para abrir, fecha a boca, faço uma resistência e peço ele para abrir. Eu observo, tá, essa força, tá, para abrir a boca. Também estou testando a parte motora do nervo trigêmeo. Tenha muito cuidado na hora de fazer esse movimento para você não fazer muita força superior do paciente, que você pode movimentar a mandíbula superiormente e quebrar o dente do paciente, tá? Se o paciente tiver com a paralisia, por exemplo, da parte motora do trigêmeo. Outro teste que a gente faz são os movimentos de lateralização da mandíbula. Eu pedi ao paciente para desviar a mandíbula para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E vou testar essa movimentação contra a minha resistência. Movimento para um lado, movimento para o outro. Quando eu faço esse movimento, eu estou testando o quê? Os pterigóides. Testei o masseter, os pterigóides e estou testando e palpei o temporal superficial. Outro teste que a gente pode utilizar é a impressão dentária dos molares. Tá? Eu vou pegar uma baixadora de língua, posicionar e pedir ao paciente para mastigar. E observa a impressão dos molares. Então, testei a parte motora do nervo trigêmeo e vou testar a parte sensitiva. Parte sensitiva, gente, a gente pode utilizar qualquer tipo de sensibilidade, o calor, o frio, tato, dor. Tá? Normalmente a gente pode utilizar, por exemplo, o algodão. Tá? Ou eu posso utilizar, algumas vezes, não é que eu vou testar a sensibilidade vibratória no trigêmeo, a gente não testa a vibratória. Mas eu posso utilizar o cabo do diapasão, que está frio, tá? Para utilizar como uma fonte de frio. Posso pegar um copo com um pouquinho de café, tá? Ou água quente, para testar também a quente. O algodão para testar o tato. E posso utilizar evite agulha, a gente não utiliza agulha para não machucar o paciente. Um palito de dente mesmo. Ou algumas vezes a gente pega o abaixador de língua, quebra ele, deixa uma ponta pontiaguda e testo, tá, a dor. Mas vamos testar aqui utilizando o cabo do diapasão, que está frio. Tá? Se não tiver frio, eu posso molhar antes para esfriar. E vou testar. Tá? Eu vou testando em mim aqui e vocês vão observar. Olha só, eu vou testar V1, teste de um lado, do outro lado. Mostro o paciente. Todo o exame de sensibilidade, gente, o exame de sensibilidade é muito subjetivo. A gente tem que explicar ao paciente o que a gente quer dele. Então eu encosto em alguma região que ele não tem queixa. Tá? Olha só, seu João, o que você está sentindo aqui? Ah, tá frio. Ótimo, tá frio. Tá, eu vou encostar no seu corpo, você vai estar com os olhos fechados. Quando você sentir o frio, você vai me falar se está frio ou não. Quando eu pedir para comparar, o senhor vai comparar. Ok? Ok. Então, expliquei o procedimento do paciente. Tá? É um exame que depende muito da colaboração do paciente. Vou lá. Paciente com os olhos fechados. Vamos supor que eu esteja com os olhos fechados. Vou encostar. Tá frio. Testei o que aqui? V1. Frio. Testei V1 do lado direito, V1 do lado esquerdo. Vou testar V2. De um lado... Frio, frio. Testei V3. Frio, frio. E vou comparar. V1 de um lado. Compara para mim, seu João. Os dois estão iguais, por exemplo. E vou simultaneamente. V2, V2, V3, V3. Ok?
Então, testei a parte sensitiva, tá, do nervo trigêmeo. Outro reflexo que a gente pode testar aqui, gente, é o córneo palpebral, tá? Conforme falei anteriormente, todo reflexo ele tem uma via aferente, que é quem leva, e tem uma via eferente, que é quem traz a informação. A via aferente do reflexo córneo palpebral é o trigêmeo. A via eferente, tá, é dada pelo nervo facial. Tá? Então, eu vou pegar uma pontinha de algodão, enrolo a pontinha de algodão, peço o paciente para olhar para um ponto, tá? E vou chegar com o algodão e encostar, tá, nessa transição aqui, ó. Esse pontinho aqui, ok? Encosto e qual o movimento quando eu encosto? Piscar. Se ele encosta, ele pisca, esse é o reflexo córneo palpebral, tá certo? O reflexo córneo palpebral presente. É um reflexo também que a gente utiliza, tá, também para o diagnóstico, para avaliar se o paciente tem ou não morte encefálica, ok? Vamos lá. Nervo facial. O nervo facial, gente, é um nervo, dentro de todos esses nervos cranianos, todos são importantes, tá? Mas assim, para vocês clínicos, é o nervo mais acometido que vocês vão encontrar. E muitas vezes é o que gera mais dúvida, e vocês têm que saber examinar e diferenciar. Ué, esse paciente está com a boca torta, o paciente está tendo um AVC, isso é um AVC ou não é um AVC? Tá? Para vocês não terem que fazer exame de imagem, tomografia, ressonância de maneira desnecessária. Então tem que saber. Professor, não entendi nada da aula, não aprendi nada. Tenta pelo menos guardar o nervo facial, como que examina o nervo facial. Ok? Então ele tem uma função mista, função motora, através da musculatura da mímica da face, tá? Uma função autonômica, que é as glândulas lacrimais, produzir lágrimas, e uma função sensitiva, que é a gustação dos 2 terços anteriores da língua e o pavilhão auditivo. Para a questão de exame físico, a gente vai testar a parte motora e a parte sensitiva, tá, na gustação. Cuidado, gente, as sensibilidades dos 2 terços anteriores da língua é o nervo trigêmeo, sensibilidade. Tá? A gustação é facial, dos 2 terços anteriores da língua. Essa parte do pavilhão auditivo a gente não testa, tá, na prática, justamente porque ele sofre interferência de outros nervos também. Então, o nervo facial ele tem uma origem no sulco bulbopontino, tá, origem aparente no encéfalo, origem aparente no crânio, no forame estilo mastóide, ok? Tá ele aqui, ó. Vamos lá. Como que a gente vai examinar? A gente vai posicionar de frente para o paciente, tá, e observar a face do paciente. Observa se tem alguma simetria ou alguma assimetria, tá certo? Tipo, observando essa paciente aqui, tá? A gente observa o quê? Que tem uma certa assimetria. Observa só pelas rugas na região frontal, tá? O olho do paciente, as pregas aqui, ó, o sulco nasolabial, tá? Aí a gente vai observar as fissuras palpebrais, observa que essa fissura está menor, e as pregas nasolabiais, observa se tem essa simetria. Observe, fiz a inspeção, vou pedir o paciente agora para, por exemplo, frangir a testa, tenta frangir a testa, observe se a musculatura frontal está contraindo simetricamente, ou se tem alguma paralisia. Tá? Vou pedir o paciente para fechar os olhos, feche os olhos, observe se abre e fecha os olhos, observe se essa abertura e fechamento dos olhos estão simétricos, ou se tem um olho que está fechando menos do que o outro. Tá? Vou pedir o paciente para sorrir, mostrar os dentes. Tá? E observe nesse momento aqui, ó, se tem desvio da comissura, voltar aqui, se tem desvio da comissura labial para qual lado. Tá? Tipo essa paciente aqui, onde está a seta aqui, ó. Essa paciente a gente observa, tá, que ela tem uma diminuição das rugas nessa região aqui. Tá? A gente observa que essa pálpebra dela aqui, esse olho está piscando menos. Olha só, ela fecha esse olho completamente. Esse olho, quando ela tenta fechar, ele não fecha completamente, essa fissura palpebral aqui. Quando a gente pede ela para sorrir, observa que tem um desvio da comissura labial para o lado direito. Tá? Então, a gente aqui é pedindo para assoviar. Quando ela tenta assoviar, tá, a gente observa que tem um desvio de comissura para o lado direito. Então, qual região que está lesionada? A gente tem uma paralisia do nervo facial, do lado esquerdo. Tá? O lado são, tá, é o lado que puxa. Então, se está desviando para cá, é porque esse músculo aqui está funcionando normal. Tá? Em condições normais, tem que funcionar simetricamente. Se um paralisa, esse paralisou, o outro puxa para ele. Tá? Então, o desvio não é para o lado doente, o desvio é para o lado normal. Ok? Então, o paciente tem uma paralisia facial do lado esquerdo. O ponto mais importante, gente, é isso aqui, ó, diferenciar se isso é uma paralisia facial
periférica, ou seja, no nervo facial ou no trajeto do nervo facial, ou se isso é uma paralisia central. Ou seja, lá na região, no córtex motor, tem uma região que inerva, tá? Que leva informações para o núcleo do nervo facial, que estimula o nervo facial a contrair. Então, se o problema está lá no centro, no córtex, ou o problema está no nervo. Tá? Quando o problema está no córtex, a gente fala que o paciente tem uma paralisia facial central. Quando o problema está no núcleo do nervo ou no nervo, no trajeto, a gente tem uma paralisia facial periférica. Ok? A gente pode testar o paladar, isso aqui na prática é mais difícil de fazer. A gente pode utilizar, a gente vai testar utilizando aplicadores com pontas de algodão. Pega um algodão, um cotonetezinho limpo, tá? Tem que ter 4 substâncias, doce, azedo, salgado, amargo. E a gente vai, aqui eu tenho que usar luva, tá, gente, para testar isso. Peço o paciente para expor a língua, tá? Vou segurar na ponta da língua, vou secar a língua, vou com a substância, eu encosto. Para o salgado eu posso utilizar o sal, o açúcar para o doce, o amargo quinino e o azedo eu posso usar o ácido cítrico. Então seco a língua, seguro a língua não com minha mão, utilizando luva, não posso utilizar sem a luva. Vou encostar, ele vai, coloca para dentro e tenta identificar qual sabor. Faço isso do lado direito, faço isso do lado esquerdo. Ok? Esse desenho aqui é importante, é o que eu quero que vocês guardem. Tá? A paralisia facial, eu falei que a importância é ter que saber examinar, fazer a inspeção, fazer todos os testes, abrir, fechar os olhos, frangir a testa, mostrar os dentes, dar um sorriso. E a gente vai ver se é uma paralisia facial periférica ou central. Quem que vai fazer isso? Quem que vai identificar se é central ou periférica? É ressonância, é tomografia? Não. É a clínica do paciente. Tá? Quando o paciente, gente, tem paralisia da musculatura do andar superior, do andar inferior da face, eu tenho uma paralisia periférica. Tá? Então, paciente, o olho não está piscando muito bem, a boca está torta. Tá? Se o olho não está piscando muito bem, a boca está torta, ele tem uma paralisia de toda a face, isso é uma paralisia facial periférica, isso não é AVC. Tá? Quando o paciente preserva, tá, o andar superior da face, tipo o olho está normal, piscando normal, igual, simétrico, mas a boca está torta, então isso é paralisia facial central. Ok? Recapitulando, paralisou toda a face periférica, só a boca desviou, central. Tá? Isso acontece por isso aqui, gente, ó. Porque a parte facial, a parte superior da face, ela tem representatividade cortical bilateral. Ó. Vem daqui e vem daqui também, para inervar. Ok? Já a parte inferior, não, ela só tem de um lado. Ó. Já a parte superior, tá, ela tem daqui, aqui é a parte superior. Ela tem informações, ela tem controle daqui, de um lado, e tem controle daqui do outro lado. Já a inferior, que seria essa aqui, ela só tem controle, tá, de um lado. Ok? É isso aí, gente. Eu espero que tenha gostado. Tá? Essa outra parte a gente vai fazer na próxima aula, tá? Porque no dia da aula presencial a gente não conseguiu finalizar, então a gente vai dar continuidade nas próximas aulas. Ok? Testar em casa, tá? E quando a gente passar esse período aí conturbado, a gente vai fazer a prática lá no laboratório. Bom estudo. Valeu!